Legal, hein, professor? Então, assim, aqui é essa diferença de potencial, é isso mesmo. Como que eu faço? Como é que eu resolvo esse problema? Ah, olha que bacana isso aqui. O que eu posso fazer aqui é imaginar que aqui eu tenho uma malha fechada. Ah, pode, professor? Posso, porque eu tenho aqui dois nós. Ó. Como eu tenho dois nós, eu posso imaginar isso aqui uma malha fechada. E a soma das tensões aqui, eu posso usar a lei de Kirchhoff das tensões. Pô, professor, eu posso fazer sempre isso? Pode, desde que você tome cuidado para fechar a malha de uma forma correta. Né? Aqui eu tenho um nó e aqui eu tenho outro. Então, esta tensão aplicada entre esse ponto e esse, somada com essa tensão mais essa, tem que dar zero. Porque eu tenho aqui uma malha fechada. Né? Mas ela não está aberta aqui, professor? Sim, ela está aberta, mas aqui eu tenho dois nós que eu poderia interligar por um ramo. Então, se eu tenho essa condição, eu posso estabelecer aqui uma diferença de potencial. Tá? Se fosse um condutor aqui, ao invés de ter esses resistores, aí não teria nós diferentes aqui. Então, eu não poderia estabelecer diferença de potencial aqui. Mas eu tenho dois resistores aqui. Então, daqui até aqui, eu tenho uma queda de tensão nesses dois resistores. Eu posso usar a lei de Kirchhoff aqui para estabelecer, para calcular essa tensão Vx. Assim como aqui também. Olha que legal. Pô, professor, mas aqui eu não tenho fonte. Não tem problema. Não tem problema. Você pode estabelecer aqui também uma malha, tá? Se quiser, pode se chamar até de malha virtual, né? Porque não tem um ramo físico aqui. Mas você sabe o que você pode pensar? Pense dessa forma. Daqui até aqui eu tenho um resistor interligando esses dois pontos. Só que esse resistor aqui tem uma resistência gigante, enorme, muito maior do que esses dois aqui. Muito grande. Então é como se ele não existisse. Mas eu posso até colocar um resistor aqui, por exemplo, de 500 mega ohms, tá? Que é uma resistência gigante, enorme. Tá? Posso colocar. E aí é como se eu estivesse, aí realmente eu tenho uma malha fechada. Então talvez essa seja uma forma até mais interessante de pensar. Quando eu tenho aqui a necessidade de calcular uma tensão entre dois nós, coloque aqui um resistor, mas esse resistor, imagine que ele tem uma resistência tão grande que ele não vai interferir aqui no circuito. Pronto, e aí eu tenho uma malha fechada realmente, fisicamente fechada, onde eu posso calcular as quedas de tensão e somá-las. O que eu tenho que fazer aqui? Somar as tensões dentro desta malha. Vamos lá. Como que eu faço? Percorro a malha, seguindo o sentido da corrente. Lembra, esta polaridade, ela não foi estabelecida em vão. Ela foi estabelecida porque esta corrente foi estipulada ser neste sentido. Então, ela tem que entrar no positivo do resistor. Esta corrente foi estipulada nesse sentido, então ela tem que entrar no positivo dos resistores. Aí as polaridades dos resistores estão corretas. Da fonte eu não mexo. Não me preocupo com ela. Só vou me preocupar quando eu for percorrer a minha malha. Parto desse ponto. Percorro a malha. Sinal negativo entra como positivo. Sinal positivo, a tensão entra como negativa. Aqui, tensão positiva. Encontrei o polo positivo, portanto o Vx entra como negativo. Ô professor, mas como que eu sei que aqui é mais e menos? Eu não sei.
Aqui eu estipulei essa polaridade. Mas quando eu tenho dúvidas, eu estipulo a polaridade seguindo o mesmo critério do resistor, a corrente entrando pelo positivo. E aí este valor entra como negativo aqui na equação. Se eu errar na polaridade, não tem problema. Neste caso aqui, se eu errar, não tem problema, porque ao calcular ao final, se o valor der negativo, é porque eu inverti a polaridade, a correta seria menos e mais. Mas no caso aqui deu positivo, então eu acertei a polaridade. Veja só, eu tenho o valor de E e tenho o valor de V1, que foi dado. Então, a minha única incógnita é Vx. Eu isolo essa incógnita e calculo e dá 20. Olha que bacana. Se eu fizer isso para outra malha, vocês vão ver que é a mesma coisa, pessoal. Olha que fantástico. Ó. Imagina aquele resistor aqui com uma resistência super elevada, que não vai interferir aqui no circuito. Então eu tenho uma malha fechada aqui, que eu vou somar as tensões. Vou partir deste ponto aqui. Opa, encontrei um sinal negativo, então essa tensão entra positivo. Aqui encontrei o positivo, que até mesmo eu que estabeleci, né, entra como negativo. Encontrei o positivo, entra como negativo. Show! Os valores de V2 e V3 foram dados, então eu isolo o Vx e calculo, dá 20 volts. Cara, que bacana, hein? Deu o mesmo valor. E tem que dar, pessoal. Porque se desse errado o valor diferente, é porque nós erramos em alguma coisa. O valor tem que dar igual. Porque a lei de Kirchhoff ela é a verdadeira, tanto para essa malha como para essa. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas duas sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.